Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, aqui é o Pedroca. Sempre bom receber vocês aqui, o papo vai ser rapidinho, aqui no Periscope. Tô aqui almoçando no Rainforest com o Pedroca, a Laís e Lu. E resolvi aproveitar que eu tô com Wi-Fi aqui para trazer mais uma dica. Aquele bate-papo que a gente começou antes de ontem, sobre algumas questões simuladas do IPTU, ok? Então, como o meu tempo é bem curtinho, até chegar aqui o almoço, vocês sabem que eu tô com 6 horas a menos que vocês aí no Brasil. Aqui agora são 2 horas da tarde, né? Ô Elisa e Murilo, beijo pra vocês, projeto lindo de vocês, hein? Tamo junto sempre, beijo grande, tá? Então, pessoas do âmbito constitucional não são as mesmas do Periscope. Bom, vamos lá, deixa eu responder isso aqui rapidinho pra gente fazer essa dica, que vai chegar meu almoço aí, eu vou ter que almoçar. Se liga, eu vou pedir a vocês que parem as mensagens, tá? Parem as mensagens, tá? Pra eu poder bater um papo rápido com vocês sobre o IPTU. Só tirando a dúvida, o projeto Eu Amo Constitucional é um projeto pelo Periscope do Amo Direito. As aulas ficam 24 horas disponíveis, depois acaba, porque todo o curso pelo Periscope, a aula só dura 24 horas, ok? Agora, o que a gente fez no Eu Amo Constitucional, ó, eu amo direito. Beijão, Mark, Marcelo, toda a equipe. Amo direito, amo vocês, hein? Tamo junto sempre. Então, a galera, professora Bia Abraão, beijo, Bia, sempre bem-vinda aqui. Tá, Elise Murilo Delta, beijo, vocês são demais, hein? Então, pô, audiência nobre, hein, galera? Pessoal de peso aí chegando aí no Periscope do PB, hein? Então, presta atenção, minha gente. O projeto Eu Amo Constitucional, ele é pelo Periscope do Amo Direito. As aulas no Periscope só ficam disponíveis 24 horas. Existe um aplicativo chamado Scope Down, que você pode baixar a aula e ela salva a aula no seu telefone para você, tudo bem? De todo modo, o que é que eu fiz para a galera do Periscope que não está conseguindo acompanhar todo dia? Eu criei um link gratuito no portal F3, isso, tem o Scope Down, isso, né? E você consegue baixar pelo Scope Down as aulas, né? Isso aí, Mark. Agora, prestem atenção, a galera que não está conseguindo assistir o Eu Amo Constitucional todo dia, o que a gente fez? A gente colocou no site do Portal F3 algumas aulas gravadas no estúdio, minhas e de Rafa, sobre os temas do módulo 1. O módulo 1 do Eu Amo Constitucional são 16 encontros, correto? São 40 horas. Nós já fizemos 4 aulas. A aula 1 foi com Rafa, Constitucionalismo. A aula 2 foi comigo, Poder Constituinte. A aula 3 foi comigo, Teoria da Constituição, e a aula 4 foi comigo, Normas Constitucionais. Eu e Rafa criamos um link, que vocês podem acessar esse link, e por esse link vocês entram gratuitamente, obrigado Mitila, esse link aí, ó. Vocês entram gratuitamente no site do Portal F3, por esse link, é um atalho, e vocês vão encontrar algumas aulas gravadas no estúdio, sobre os mesmos temas, para vocês poderem assistir gratuitamente, e a gente está liberando até o fim do dia hoje, um material gratuito de apoio, com exercícios, e uma apostila de teoria, para vocês poderem ler um resumo das aulas, tudo bem? As aulas lá no Periscope do Amo Direito estão sendo sensacionais, a gente está tendo uma audiência fantástica, somando quem está vendo ao vivo com quem está vendo em reprise, está batendo na base de 2.500 a 3.000 pessoas por aula, está sendo muito bacana. É esse link que o Amo Direito colocou, inclusive, viu galera, quem ainda não segue o Periscope do Amo Direito, segue aí. As transmissões são por esse Periscope aqui, ó, Amo Direito, @Amo Direito, é só clicar em cima e seguir, tá? E é por lá que a gente está transmitindo o programa Eu Amo Constitucional. E eu quero anunciar a novidade para vocês, tá? Acabando o Eu Amo Constitucional, a gente vai entrar lá pelo Amo Direito com o Eu Amo Tributário. E o mesmo curso de 40 horas de Constitucional que eu e Rafa estamos fazendo gratuitamente, a gente vai trazer para vocês em tributário e vocês vão gostar muito. Então a gente não para, nossa parceria com o Amo Direito é uma parceria dinâmica, permanente, tá? A gente está sempre em movimento, eu e o Mark, a gente está sempre criando, a gente se fala de madrugada, a gente troca o WhatsApp o dia inteiro, para poder estar sempre trazendo novidades para vocês, tudo bem? Bom, galerinha, vamos lá, vamos às dicas, que meu tempo aqui é curto e eu tenho que papar. Vou pedir a todos que parem as mensagens, tá certo? O que é que eu vou pedir a vocês de coração? Se vocês puderem, além de parar as mensagens, botem o dedinho aqui, ó, nesse bonequinho aqui do contador, que saem os corações, e convidem os seguidores, tudo bem? Então eu vou pedir a vocês que convidem seus seguidores, tá? Convidem seus seguidores. O Eu Amo Constitucional acabou a 4ª aula hoje, a de hoje ainda está disponível para assistir lá. Foi muito boa, tá? Sobre normas constitucionais. Então, isso aí, galera, convidando os seguidores, muito bacana, tá?
E eu vou começar agora a aula aqui, uma dica rápida da súmula 399, é uma questão bem polêmica, cai muito em prova, sobre o sujeito passivo do IPTU. O IPTU, a gente sabe, é um dos impostos municipais do nosso sistema jurídico e é um dos impostos mais importantes do sistema tributário brasileiro. Vamos lá? A gente sabe que existem 3 impostos municipais, IPTU, ITBI e ISS. Eu quero conversar com vocês sobre o sujeito passivo do IPTU e trazer à baila a polêmica que inspirou a súmula 399 do STJ. Tudo bem? Prestem atenção. O que é IPTU? Para eu falar do sujeito passivo, chegar na polêmica e explicar a súmula. O IPTU é um imposto municipal que incide sobre alguns perfis de relações que um sujeito desenvolve com uma coisa, explorando uma coisa imóvel. O IPTU é um imposto municipal que incide sobre, sem mensagem, galera, sobre um de 3 perfis de relações. Se é que a gente pode falar em relações, né? Relações e regras são entre sujeitos. 3 perfis de envolvimentos do sujeito, o homem ou a pessoa jurídica, com o imóvel. O IPTU é um imposto que incide, ora, sobre a relação de propriedade, ora, a relação de posse com ânimos de domínio, ora, a relação de domínio útil de um sujeito, que pode ser pessoa física ou jurídica, com um imóvel. Não qualquer imóvel. Imóveis ou prediais ou territoriais de zona urbana. O IPTU é um imposto com o qual os municípios e o Distrito Federal tributam a propriedade, a posse com ânimos domini ou o domínio útil de imóveis urbanos. E aí é relevante se o imóvel é predial, edificado, ou territorial, não edificado. Imóveis por natureza, solo ou por acessão. Construções, edificações, ok? Então, o IPTU é o imposto que incide sobre propriedade predial e territorial urbana, mas não só sobre a propriedade. E aí que vai entrar a nossa polêmica. O IPTU incide sobre propriedade, domínio útil ou posse com ânimos de domínio. O domínio útil, muito peculiar a algumas situações jurídicas que envolvem, né? O século passado, o Código Civil pretérito, a enfiteuse, por exemplo, alguns imóveis de marinha. Então, as pessoas que possuem o domínio útil de certos imóveis, as pessoas que são proprietárias de imóveis e as pessoas que exercem a posse com ânimos de domínio de imóveis, caso se trate de imóveis urbanos, tanto faz ser imóvel predial ou territorial, imóvel por natureza, solo, territorial ou por acessão, edificação, predialidade, construção, o IPTU incide. Quando o IPTU incide, percebam que nós temos 3 variantes de fatos típicos. O fato típico que tipifica a hipótese de incidência do IPTU é tanto ser proprietário, como ser titular do domínio útil, como ainda ser possuidor com ânimos de domínio. Nesse compasso, o sujeito passivo do IPTU pode ser, ora, o proprietário, ora, o titular do domínio útil, ora, o possuidor com ânimos de domínio. E é aí que entram os conflitos na definição do sujeito passivo. Porque a gente aprende que, como existe uma tríplice variação na hipótese de incidência, uma tríplice possibilidade de tipicidade, existem variações para definir o sujeito passivo do IPTU. Então, por exemplo, é fato gerador de obrigação de pagar IPTU ser proprietário do imóvel, mas também é fato gerador ser possuidor com ânimos de domínio. E ainda tem situações que pessoas não são donas, não têm propriedade, mas tem algo mais do que uma mera posse, elas têm um domínio útil, muito comum no regime, repito, da enfiteuse imobiliária. Então, tanto ter domínio útil no caso da enfiteuse, ter posse com ânimos domini, como no caso da usucapião, no caso da promessa de compra e venda, como ter a propriedade plena, tudo isso é fato típico. Daí se dizer que o sujeito passivo pode ser, ora, o proprietário, ora, quando é o caso, o titular do domínio útil, ora, o possuidor com ânimos de domínio. E quando é que surge o conflito? Quando nós nos deparamos com a situação fática em que alguém que é proprietário de um imóvel desmembra a posse direta e concede a posse direta, contratualmente, volitivamente, a outrem, que é o que acontece, por exemplo, na promessa de compra e venda. E concede a esse outrem a posse direta como sendo uma posse com ânimos domini, uma posse com a intenção de virar propriedade, uma posse com expectativa jurídica de adquirir a coisa. A posse juridicamente protegida para, caso cumpridos alguns requisitos, virar propriedade. É dizer, o conflito para definir o sujeito passivo do IPTU surge quando pessoas que são proprietárias de imóveis permitem a outras, que não são elas mesmas, a uma outra pessoa,
exercerem a posse direta do imóvel, que é delas. E aí eu passo a vislumbrar duas pessoas diferentes se envolvendo com a coisa. De um lado o proprietário, titular da propriedade do imóvel e titular da posse indireta, ele se preserva na posse indireta. E do outro lado aquela pessoa que adquire o direito possessório para exercer a posse direta com gozo e uso da coisa, que é o possuidor direto. É o que acontece, por exemplo, quando o dono de um imóvel celebra uma promessa de compra e venda com o promitente comprador. Assinada a promessa de compra e venda, perceba que o proprietário do imóvel, promitente vendedor, ele continua proprietário, ele não deixa de ser proprietário. Ele não assinou sequer o contrato de compra e venda definitivo ainda. Ele apenas fez um contrato preliminar, uma promessa de assinar a compra e venda. Mas na hora que ele assina a promessa de compra e venda, ele está declarando a intenção de vender. E o promitente comprador, que está declarando a intenção de comprar, ao assinar o contrato, como regra, as tradicionais promessas de compra e venda, a estrutura tradicional de uma promessa de compra e venda de imóvel, vai fazer constar no contrato da promessa o direito de emissão na posse do promitente comprador. E aí o que acontece? Quando se assina a promessa de compra e venda e o promitente vendedor entrega a chave e desmembra a posse, concedendo ao promitente comprador a posse direta, esse promitente comprador se emitindo nessa posse, ele passa a ter a titularidade possessória do imóvel e ele passa a praticar fato típico do IPTU. Porque ele passa a exercer uma conduta que tipifica a hipótese de incidência, que é a conduta de ser possuidor com ânimos domini. E aí eu passo a ter nesse personagem promitente comprador alguém que não é proprietário, mas que é possuidor com ânimos domínio. E por ser possuidor com ânimo de domínio, pratica fato típico e é sujeito passivo. O conflito surge porque, de outro lado, está o promitente vendedor, que não deixa de ser proprietário da coisa. Entendam, relembrem-se, coisa básica de direito civil, quando se assina uma promessa de compra e venda, não se transmitiu o imóvel. A promessa de compra e venda é um contrato preliminar, em que duas partes, promitente vendedor e promitente comprador, assinam um contrato em que eles se obrigam a contratar de novo no futuro. A promessa de compra e venda é um contrato em que o dono do imóvel está prometendo vendê-lo, não vendeu ainda. E aquele que quer adquirir está prometendo comprar. Se faz um contrato em que o promitente comprador declara que ele vai comprar e o promitente vendedor declara que vai vender. Colocam-se regras nesse contrato preliminar. O promitente vendedor se obriga a entregar a chave e desmembrar a posse, para que durante a fase da promessa o promitente comprador possa morar, possa ter acesso ao imóvel. O promitente comprador se obriga a usar a coisa adequadamente durante a promessa, a pagar os valores pactuados no período estipulado e, se for quitado todo o preço, se forem pagas todas as parcelas, ao final do prazo, com todas as parcelas pagas, se assina o contrato definitivo de compra e venda. Assinada a compra e venda, o vendedor está vendendo e o promitente comprador está comprando. Aí se assina a compra e venda definitiva, se leva ao registro de imóveis e com o registro o promitente comprador, agora comprador, adquire a propriedade. Lembre-se que no sistema contratual brasileiro, os contratos não transmitem propriedade. Nós não temos um sistema contratual com força translativa de propriedade. Lembre-se que imóveis no Brasil não se adquirem por contratos. O imóvel se adquire por registros, o capião e a cessão. Então o que acontece quando o promitente vendedor e o promitente comprador fazem um contrato preliminar, se obrigando a no futuro assinar compra e venda? Eu passo a visualizar uma situação jurídica em que eu tenho duas pessoas diferentes, o promitente vendedor e o promitente comprador, praticando fato típico. O promitente vendedor, ele continua sendo o proprietário do imóvel, até que o promitente comprador venha no futuro a registrar a compra e venda definitiva. Enquanto não houver o registro da compra e venda definitiva, o imóvel continua sendo do promitente vendedor. Então ele pratica fato típico, ele é proprietário. E o promitente comprador, ao se emitir na posse de promitente comprador, ele se emite na posse com ânimos domini. Então ele passa a ter uma posse que também é fato típico. Daí surge o grande desafio. Quem é o sujeito passivo que tem que pagar o IPTU? E caso não pague, quem pode ser inscrito? Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Quem é que vai poder ser inscrito em dívida ativa e executado? Vejam bem, qual é o posicionamento da nossa melhor doutrina e que é adotado na jurisprudência do STJ. O nosso tribunal, o STJ, a corte, foi bem eficiente, bem simples na compreensão da matéria. O que é que o STJ disse acompanhando a melhor doutrina? Quem vai definir o sujeito passivo nessa hipótese de promessa de compra e venda é a legislação local. É a legislação municipal de cada município do país e, no caso do Distrito Federal, a legislação do Distrito Federal. Por quê? Entendo, o CTN, como Lei Complementar Nacional de Normas Gerais, o CTN,
criou uma prerrogativa fantástica para o legislador municipal. O CTN, ao trazer as normas gerais sobre IPTU, ele disse: olha, o fato gerador é ser proprietário, titular do domínio útil ou possuidor com animus domini a qualquer título. Tanto ser proprietário como ser possuidor com animus domini é fato típico. E o CTN disse: o sujeito passivo é tanto proprietário como titular do domínio útil como possuidor com animus domini a qualquer título. Então o que é que o CTN, que é o grande estatuto nacional, o estatuto brasileiro, fez? Ele deu um recado aos 5.570 municípios e ao Distrito Federal. Senhores municípios, senhor Distrito Federal, os senhores podem escolher se os senhores querem colocar no polo passivo só o promitente vendedor, só o promitente comprador, se querem colocá-los em nível de solidariedade, se querem colocar um na preferencial sem bater e um na subsidiária, os senhores escolhem. Então o que é que o STJ fez? Interpretou o CTN e disse: a Lei Complementar Nacional de Normas Gerais ensina que tanto o proprietário como o possuidor com animus domini são sujeitos passivos potenciais. Quem vai definir no caso concreto é o legislador municipal. Cabe à legislação tributária municipal do IPTU estatuir a definição de quem será o sujeito passivo para fins práticos. E não necessariamente o que eu vou ter no município é o que eu vou ter no outro. Isso perpassa pela autonomia legislativa de cada município. Professor, o que é o mais comum? O mais comum é o seguinte, preste atenção, o mais comum, que é o que está na maioria das legislações municipais do Brasil de IPTU, é se colocar o promitente comprador como sujeito passivo preferencial, numa responsabilidade preferencial, e caso ele não venha a pagar, se colocar o promitente vendedor numa responsabilidade subsidiária. Esse é o modelo mais comum, não quer dizer que é o único cabível. É dizer, a lei da maioria dos municípios, pelo menos a maioria das que eu já estudei, e são muitos municípios do Brasil, não dá para eu dizer para vocês que eu li todas, que eu estaria mentindo, são 5.570 municípios. Mas, na maioria das leis, o que a gente testemunha é, o legislador municipal diz, olha, cobrar-se-á o IPTU do promitente comprador, e aqui entre nós é o razoável, porque o promitente comprador é quem está morando no imóvel, é quem está usufruindo, é quem está declarando a intenção de adquiri-lo. Poxa, imaginem vocês que eu, Pedro, faço a promessa de compra e venda com um de vocês aí. E a gente assina uma promessa de 10 anos. Porra, gente, durante 10 anos que você está me assistindo, vai ser promitente comprador, o imóvel continua sendo meu. Eu não vendi ainda, a gente fez uma promessa de que eu vou vender, você vai comprar. Mas durante os 10 anos, quando eu desmembro a posse, você passa a ter a chave, você pode mudar a fechadura do imóvel, você pode barrar a minha entrada, você passa a ter o jus utendi, o direito de uso, gozo e fruição. Não é honesto, não é razoável que eu fique pagando IPTU para você morar. Então, o que é que se faz na maioria dos municípios? O legislador estipula que a responsabilidade preferencial é do promitente comprador. Isso é o mais justo. E vai dar agora um efeito bem bacana aqui no restaurante. Para quem conhece, é o Rainforest, é um restaurante muito legal. Simula que está numa floresta com os animais, com os bichos. E agora vai simular a tempestade. Vai dar tempestade, Laís. É muito legal. Então, resultado, o que é que definiu o legislador? Em regra, ele bota como responsável preferencial o promitente comprador. E essa regra é aplaudível, isso é bacana, porque é o mais justo, conforme compreende a melhor doutrina. Agora, se o promitente comprador não pagar o IPTU, o imóvel é dele? Não. Então o imóvel não poderia ser penhorado, porque não é dele. Vou levantar para vocês verem. Olha só que legal. Bem bacana, né? Então, o que é que faz o legislador? Ele estabelece uma responsabilidade subsidiária contra o promitente vendedor, que é o dono do imóvel. E aí, se o promitente comprador não pagar, na execução fiscal se consegue penhorar o bem, porque se pode executar o promitente vendedor subsidiariamente. Mas se eu colocar exclusivamente o promitente comprador como sujeito passivo, o município se prejudica. Porque se esse promitente comprador não tiver bens para serem alcançados na penhora, não se poderá penhorar o bem, porque não é dele, você não pode penhorar coisa alheia na execução. É por isso que a maioria dos municípios coloca o promitente comprador na responsabilidade preferencial e o promitente vendedor na subsidiária. Perceberam? Agora, nada obsta que determinado município queira colocar a responsabilidade solidária entre ambos. Pode colocar a responsabilidade solidária. A solidariedade é possível, porque se a lei assim quiser estipular, isso é autorizado pelo artigo 124 do CTN. O artigo 124 do CTN autoriza a solidariedade com base em expressa previsão legal. Ok? Isso é possível.
A 2, porque ambos estão praticando o fato gerador. Tanto a propriedade do imóvel como a posse com ânimos de domínio, que é a posse do prometente comprador, são fato típico. Então não há qualquer impedimento, não há qualquer ilicitude na medida adotada pelos legisladores de alguns municípios de estatuírem solidariedade. E aí, se for estabelecida a solidariedade, o município pode escrever em dívida ativa e executar qualquer dos dois, inclusive os dois em conjunto, para que respondam solidariamente pelo débito inadimplido do IPTU. Tudo bem? Maravilha, galera. Bom, para quem quiser saber, o IPTU no CTN está em 3 artigos, 32, 33 e 34. 32 é o do fato gerador, 33 é o da base de cálculo, 34 é o do sujeito passivo. Esse entendimento de que cabe à legislação municipal definir quem é o sujeito passivo, ele é corroborado pelo STJ. Tomei nota da súmula 399 do STJ. Tudo bem? Bom, é isso. Meu papá chegou aqui, ó, minha comidinha chegou, agora eu vou comer, vou almoçar, tá? O Lu falou aqui, papai é ótimo, né? A linguagem das crianças, tá? Grande professor Kleber Barros, te amo, cara. Tenho acompanhado seus periscopos aí, vi lá dicas sobre federalismo, muito legal, tá? Bom, galera, foi um prazer estar com vocês. Aí no Brasil já é noite. Agradeço a vocês. Vou pedir, ó, tem alguém que tá aí que não me segue no Instagram ainda? Será que tem alguém aí? Será que tem alguém que tá ao vivo que ainda não me segue no Instagram? Será que vocês se incomodariam de aceitar o meu convite, de me seguirem no meu Instagram pessoal e no Instagram do Portal F3? Eu estou fazendo um trabalho muito bacana no Instagram. Eu estou com uma equipe me ajudando a fazer postagens legais. Eu queria sugestões de vocês, dicas de o que postar, temas legais, assuntos, memes, piadas engraçadas de humor. O Instagram está crescendo bastante, uma média de 300 pessoas por dia. Então, se vocês ainda não seguem o meu Instagram é @Pedro Barreto com 2T, Barreto com 2T, @Pedro Barreto Portal F3, @Pedro Barreto Portal F3. E o Instagram pessoa jurídica, que é o do portal que eu e minha esposa utilizamos, é @Portal F3. Então, se porventura alguém não me segue ainda, eu vou pedir que siga, tá? Que me sigam no @Pedro Barreto Portal F3 e @Portal F3. Vou ficar muito feliz de receber vocês. Olha, esse meu periscope aqui é o periscope que eu faço essas transmissões, faço tributário, faço alguma de constitucional, de ADM. Agora, meu irmão Rafa, o professor Rafael Barreto, que está assinando o Vadimeco comigo, o Vadimeco está para chegar a qualquer momento. Eu espero chegar no Brasil e já está com o Vadimeco na mão. Tá? O 5 em 1, meu e de Rafa 2016. Quem puder divulgar aí, Rafa entra com um periscope que é @RConstitucional. Meu irmão Rafa Barreto, professor de constitucional, que assina o Vadimeco junto comigo e que está fazendo o Eu Amo Constitucional comigo. Se alguém aqui não segue Rafa no periscope dele, o periscope dele é @RConstitucional. Então eu vou pedir a todos vocês que sigam o periscope dele, @R de Rafael Constitucional. E a gente está junto fazendo o Eu Amo Constitucional e a gente vai fazer junto o Eu Amo Tributário. Vocês vão ficar impactados com as aulas de tributário de Rafa. Ele me mandou um vídeo hoje de 30 minutos que eu fiquei, velho, até com medo. Vou perder meu posto, vou perder meu trono em tributário. O bichinho tá vindo rasgando, né? Porque Rafa dá aula há 15 anos, né, galera? São 20 anos estudando direito. O Rafa sempre foi mais estudioso que eu, sempre foi, isso é fato. Foi fazer um doutorado na Europa, fez um mestrado na Federal, foi o primeiro colocado no mestrado da Federal, passou com a dissertação nota 10, é apontado até hoje na história como um dos maiores alunos da história do mestrado da Federal da Bahia. Passou, se formou em Direito na Federal da Bahia com um dos maiores CRs da história, CR global. Rafa conseguiu ter um CR que bateu perto de 10 na soma de todas as provas que ele fez na Faculdade de Direito. Rafa dá aula de Direito Público como um todo, dá aula de Processo Civil. Rafa é um monstro dando aula, né? O conhecimento que aquele menino tem, eu tenho que comer muita poeira para chegar no conhecimento jurídico dele. E agora, ele está numa saudável brincadeira comigo, que ele disse que ele vai me atropelar em tributário. E como a gente é irmão, a gente sabe que nunca vai ter, né, vaidade entre a gente. Então, a gente vai lançar o Eu Amo Constitucional, Pedro Barreto e Rafael Barreto, e agora o Eu Amo Tributário. A gente lançou o Eu Amo Constitucional e agora vamos vir com o Eu Amo Tributário. E vocês vão amar. Tudo bem? Vou me despedir, vou almoçar, vou postar umas fotos legais lá no Insta. Fiz um passeio com a minha família agora de helicópteros, foi ao Grand Canyon. Uma coisa linda, rapaz, fantástica, fantástica. Olha, estudem. Estudar vale a pena, estudem muito. Um dia lá atrás eu sonhava em fazer tudo o que eu estou fazendo hoje. E eu garanto a vocês, tudo que eu estou vivendo hoje é graças aos estudos.
Nada foi de graça, ninguém me deu nada de graça. É graças a muito estudo, muitas madrugadas, muitos anos seguidos em cima dos livros, renunciando, me dedicando para poder estar colhendo. E a boa notícia é que tudo que eu li você pode ler, tudo que eu fiz você pode fazer. Então tudo que eu estou conquistando, você também pode conquistar. Tudo bem? Que Deus nos abençoe. Uma ótima noite para vocês aí no Brasil. Fiquem na paz de Jesus. E eu espero vocês lá no meu Instagram, tá? Postei uma foto, eu e o Lu agora, que a gente tirou agora no Grand Canyon, eu e minha esposa. Uma foto linda. Comentem lá. Deixem um comentário de vocês pra gente, tá bom? Lá no meu Instagram. Um beijo grande. Fiquem na paz de Deus. Boa noite, gente.